É, Estamos felizes, né, por estarmos juntos, mesmo aqui, não é? Isso é especial demais. Podemos fazer um retiro na nossa própria igreja, né? Nosso próprio local de culto. Então, eu estou contente pela presença de vocês, né? Estou contente. Todos que estão participando, desde ontem, né? Ontem nós começamos o estudo da carta de Tiago com a introdução da carta. O pastor Lelo compartilhou conosco. À noite, o pastor Cris veio, o pastor Christophe compartilhou do capítulo 1 conosco. E essa manhã nós vamos estudar o capítulo 2 da carta. E eu estou bem feliz que você está aqui. Quem vai compartilhar conosco é o pastor Augusto. O pastor Augusto, ele é da Igreja do Calvário, em São Paulo, mas ele ainda não chegou. Mas eu quero ler o capítulo 2 com vocês, e na verdade eu posso ler a carta toda com vocês, né? É uma carta tão pequenininha. Vamos fazer isso? Então vamos fazer, abra lá no livro de Tiago. Ele está preso no trânsito, gente. Ele falou, olha, falta pouco para nós chegarmos, mas ainda está muito trânsito. Então vamos ler a carta de Tiago juntos. Muito bem. Todos estão prontos? Vamos lá. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz
a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a Escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus.
Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes.
Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é da sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisto: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ouçam agora, vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que virá sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo devorará a sua carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Obrigado. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor, ele aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não de vocês não, para que não caiam em condenação. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano, assim como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse,
e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, lembre-se disto: quem converte um pecador do erro, do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Senhor Jesus, obrigado por essa carta tão maravilhosa, Senhor, e nós te agradecemos, ó Deus, especial por essa manhã que o Senhor preparou para nós estarmos aqui te adorando e recebendo da tua parte. Obrigado, Jesus, por trazer o pastor Augusto com sua família em segurança. Obrigado, Deus, que eles já estão aqui conosco. Senhor, continua a nos guiar com o teu Espírito Santo, Senhor, a ser glorificado. E Deus, creio que os nossos corações e as nossas mentes estão preparadas, Pai, pelo Senhor, para que a gente possa receber, Deus, ainda mais do teu alimento, Senhor. Então, fica à vontade entre nós. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ora Deus, pastor Augusto, vem cá, vamos recebê-lo com muito carinho, queridos. Sei que o esforço não foi pequeno e nós somos enormemente gratos ao Senhor por vocês estarem aqui conosco. Bom, querido. Eu vou fazer uma pequena introdução antes, mas fica à vontade. Tá ótimo. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Bom dia, bom dia. Que bom. Gente, eu me chamo Augusto. A minha esposa, Fernanda, com as duas minhas filhas, Sara e Manu, acabaram de sair. E eu fico muito feliz de estar aqui. Se vocês me permitirem, eu vou tirar a máscara. Pode ser? Você está me dizendo onde põe, é isso? Aqui? Para pendurar? Vamos ver. Ótimo. Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Graças a Deus, gente. A gente saiu imaginando que fosse chegar em 1h30 de São Paulo, mas como é feriado de carnaval, a gente demorou um pouco mais, desculpa pelo atraso, mas é muito bom estar aqui com vocês. A igreja está linda, faz tempo que eu não venho aqui. A gente estava comentando na vinda, eu e a Fernanda, acho que a última vez que a gente veio aqui, se não me engano, foi uma pizza, um culto de pizza com jovens. E a gente trouxe uma turma da igreja para cá, e foi um tempo muito proveitoso, muito gostoso. Eu sujei até a minha calça, gente, de chocolate. As meninas estavam tomando chocolate porque a gente não tomou café em casa. Vamos tomar no carro, e vai todo mundo, e a gente tomando todinho. Eu acabei me sujando. Eu disse, gente, olha que coisa feia, vou chegar na igreja com essa calça desse jeito. Desculpa, gente, também. Mas eu fico muito feliz. Obrigado, Celso, pelo tempo aqui que a gente vai ter. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado porque é muito bom estar aqui, gente. Eu me sinto em casa. A Igreja de Jesus é o melhor lugar para a gente estar. E nesses dias difíceis que o mundo tem vivido, a gente precisa cada vez mais nos achegarmos a Deus. Como diz Tiago, achegai-vos a Deus.
E cada vez mais que a gente se achega a Deus, naturalmente o diabo foge de nós. O contrário é impossível. Quanto mais distante nós estivermos de Deus, provavelmente o diabo estará mais próximo. Por isso que Pedro vai dizer, cuidado que o diabo anda ao nosso derredor. Porque ao nosso redor, sabe quem está? Os anjos do Senhor que nos guardam. E ao derredor o diabo quer nos tragar. Eu gosto muito de Tiago, esta carta, porque é uma carta de teologia prática. Não é uma teologia que não nos alcança. Não é uma teologia que está distante de nós. Muito pelo contrário, uma teologia que vem ao nosso encontro. E é muito bom porque eu estava ali quando eu cheguei, o Celso lendo, aí eu imaginei, o Celso vai ler a carta inteira? E eu não sei se ele estava fazendo isso de propósito para dar tempo para eu chegar, ou se ele faria isso naturalmente. Porque quero dizer uma coisa para vocês, quando nós lemos as cartas, sejam elas quais forem nas Escrituras, a gente precisa ler ela inteira. Por quê? Porque quando você recebe uma carta, dificilmente você vai ler só o início da carta, ou você vai ler só o fim da carta. Você precisa entender que a carta foi feita para você em um contexto, ela foi dirigida a você, feita para que você lesse ela inteira. Então você não recebe uma carta de um amigo, de um parente, seja lá quem foi, você lê um pedaço e diz, amanhã eu vou ler o resto. Dificilmente, né? Você quer saber o que tem na carta, você quer saber o conteúdo da carta. E uma das coisas que a gente aprende nas Escrituras logo cedo é, quando você lê as cartas, epístolas, leia inteira, do começo ao fim. Porque quando você faz isso, quando você lê a primeira vez, você vai entender, pelo menos o pano de fundo, o que este autor quer falar conosco. E ele vai falar de várias maneiras, de várias formas, e a gente tem que entender a razão pela qual a carta foi escrita. Então, Tiago é uma dessas cartas que foi escrita por volta de 60 depois de Cristo. Alguns estudiosos ou historiadores e teólogos dizem que pode ter sido escrita no ano 50 depois de Cristo, mas isso não é tão provável assim. O que se sabe é que pode ser que tenha sido escrita por volta de 60 depois de Cristo. Me foi dado aqui uma missão, um desafio de entrar no capítulo 2, acho que vocês já viram aqui o capítulo 1, e eu não sei se quem pregou, se foi o Celso ou foi um outro. Foi você, Celso, que deu para o capítulo 1? Ah, é? E eu vou entrar com vocês mais especificamente no capítulo 2. Mas eu quero, antes de entrar especificamente neste capítulo, gente, eu quero orar. Como o Celso já leu, nem vou ler, mas eu quero orar antes de começar. Vamos baixar nossa cabeça e vamos orar? Senhor, eu louvo o Teu nome por estar aqui nesta manhã. Eu te adoro porque Tu és o Senhor da igreja, Jesus. Tu és o Senhor das nossas vidas. E nós queremos Te servir enquanto vivermos nesse mundo. E eu te peço, nesta manhã, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que eu seja nas Tuas mãos um instrumento do Teu amor, da Tua justiça, da Tua graça, do Teu poder, para que a Tua palavra viva, poderosa e eficaz, santa e inspirada, alcance os nossos corações nessa manhã. Fale a cada um de nós, Jesus, que nós possamos sair daqui desafiados, encorajados a continuar amando o Senhor acima de tudo e amando os outros como o Senhor nos ama, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ensine nessa manhã a estarmos mais perto de Ti. Que o Senhor nos ensine nesta manhã a aprendermos pelas Escrituras
de que o Senhor é Deus e que está no controle absoluto de todas as coisas, inclusive das nossas vidas. Independente das circunstâncias, Tu és Deus. E eu quero colocar esse tempo para que o Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a discernir a Tua palavra e discernindo e entendendo a Tua vontade, a gente possa aplicar nas nossas vidas. É o que eu te peço e oro em nome de Jesus. A gente está vivendo um mundo muito difícil nos nossos dias. E dias em que cabe a todos nós, sermos desafiados por Deus a irmos na direção daquilo que Deus quer de nós. Nós temos vivido num mundo bem polarizado, politicamente, religiosamente, economicamente. Agora, a gente está vivenciando essa guerra que começou e eu não sei aonde vai parar. E nós precisamos orar para que Deus tenha misericórdia das pessoas, principalmente, que não têm condição de resistir a isso e sofrem de forma muito injusta. E Deus precisa intervir para que isso pare, porque não há nenhuma guerra em lugar nenhum do mundo que traga bens, muito pelo contrário, uma guerra destrói vidas. Destrói as pessoas, em todos os aspectos. E quando eu vejo isso, toda vez que eu vejo o noticiário, começo a ler, a gente em casa tem chorado ao ver pessoas tendo que sair das suas casas, com as suas crianças, com os seus filhos, deixando tudo para trás, porque não sabem o que vai acontecer. E nós temos um lar, nós temos uma casa, nós temos onde morar. E é pura graça e misericórdia de Deus. Nós temos que orar para que Deus use a igreja na Ucrânia, para que as pessoas ainda tenham uma esperança em meio ao caos. É muito interessante porque um autor que eu gosto muito, C.S. Lewis, ele vivenciou a guerra. E ele escreve alguns livros deles durante a guerra. E é durante a guerra que ele escreve um dos livros que eu gosto muito, que é Cristianismo Puro e Simples. Que ele ainda é capaz de mostrar que Jesus está conosco, ainda que a gente esteja em guerra. E nós temos que pedir ao Senhor Jesus que nos ajude. É muito interessante porque a carta de Tiago, ele começa falando no capítulo 1 de que, irmãos, tende por ânimo passardes várias provações. Porque uma vez que você passa a provação, você terá um caráter aprovado. Deus vai usar essa provação que você passa, que você tem passado, para que a tua vida, de alguma maneira, você possa ser melhor do que você é hoje. E o nosso exemplo maior chama-se Jesus. A carta de Tiago, no capítulo 2, nós vamos dividir em duas partes. No capítulo 2, do verso 1 ao 13, fala sobre acepção de pessoas, e no capítulo 2, do verso 14 ao 26, fere obras. Mas antes de entrar nisso, eu só quero fazer algumas introduções, falando sobre o contexto da carta, para você entender do que essa carta se trata. Tiago escreve a carta a cristãos judeus, e a gente vê isso no capítulo 2, verso 1. Disperso entre as nações. É muito interessante porque eram judeus que estavam se convertendo ao Senhor Jesus, ao cristianismo,
e estavam dispersos, estavam vivendo fora do seu contexto, mas eles todos estavam se convertendo. E quando Tiago começa a escrever no capítulo 1, ele vai dizer as 12 tribos que estão dispersas. Na prática, essas tribos já não mais existiam. Mas ele estava falando de judeus que tinham ainda uma origem nessas tribos e que estavam distantes, mas estavam agora se convertendo. E que provavelmente essa carta está sendo escrita a esses irmãos que estavam dispersos, estavam longe da sua, vamos dizer assim, cidade natal, mas estavam conhecendo Jesus. A carta provavelmente foi escrita no ano 60 depois de Cristo, perto do fim da vida de Tiago. Depois dele ter pastoreado durante 30 anos a igreja na Judéia, alguns acham que pode ter sido por volta de 50 que ela foi escrita. Esse Tiago que nós estamos falando aqui, autor desta carta, é Tiago, irmão do Senhor Jesus. É ele que escreve a carta. E ele foi líder da igreja em Jerusalém. E é muito interessante porque Paulo se encontra com Tiago. Em Atos, no capítulo 15, no primeiro concílio da igreja em Jerusalém, esse Tiago, líder da igreja, se levanta para dizer o quanto Jesus estava fazendo através da vida do apóstolo Paulo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o capítulo 2, nos versos 14 a 26, quando fala de fé e obras, não é tão simples da gente entender. Por quê? E vocês vão entender. Porque Paulo, o apóstolo, vai falar que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, Efésios 2, 8 e 9. E aí Tiago vai dizer, calma aí. As obras também vão fazer parte da salvação, à medida que eu creio. E aí você começa a perguntar, mas como assim? Então Tiago vai levar-nos a um outro patamar, argumentando de que a minha fé, que tenho em Cristo Jesus, e quando tenho, sou salvo por Ele, precisa vir também acompanhada de obras. Não dá para que nós vivemos cristianismo só de teoria. E ele vai dizer, aquele que ouve a palavra e não pratica, se engana. Esse não é o cristianismo que Jesus de Nazaré quer que nós vivamos. O Jesus de Nazaré nos desafia a andarmos com os pobres, nos desafia a andarmos com os ricos, a falarmos do amor dele a qualquer um, sem distinção de cor, sexo, raça. Se você é rico ou pobre, não importa. O Jesus de Nazaré quer que a gente ame as pessoas indistintamente. E Tiago vai falar sobre isso. A carta tem uma exortação pastoral. Seu propósito não é tanto informar, mas dar ordem, exortar e encorajar. Tiago queria que aqueles irmãos se sentissem encorajados, exortados a fazerem aquilo que o Senhor Jesus, como Senhor dele, queria. Tiago tem um tom de preocupação, bem pastoral, como um pastor que quer estar perto e ver aqueles irmãos, aquelas ovelhas crescerem. A estrutura da carta é composta de várias coisas. É muito interessante, porque quando a gente começa a ler a carta, quem leu aqui a carta de Tiago? Já alguma vez na vida? Legal. Quando você começa a ler o capítulo 1 de Tiago, Tiago não fala de uma coisa só. Ele fala 3, 4 versículos de uma coisa, aí logo ele já muda e fala de outra coisa. Mas peraí, Tiago, você nem... Ele vai falando de coisas. E no capítulo 2, ele para um pouco
e começa a falar de um assunto específico. Mas se nós prestarmos atenção, Tiago é uma carta tão prática, que ao falar sobre as coisas que ele nos ensina, a gente diz, puxa vida, por que eu não posso praticar isso? Ele vai dizer, você pode orar uns pelos outros. Se tem alguém doente, ore. Se tem alguém feliz, cante louvores. Ou seja, isso é simples de viver e de se fazer, gente. Não precisa teologia, não. Você não precisa ser pastor. Eu me tornei pastor há uns 10 anos atrás, mas eu sou convertido desde 1991. E eu era muito jovem, 18 anos, quando eu conhecia Jesus. E esse Jesus mudou a minha vida. E isso não tem a ver com ser pastor ou não, tem a ver com ser gente que se identifica com esse Jesus, que é capaz de mudar de fato o ser humano por completo. Faz dele um novo homem. Eu nem sabia se eu iria ser pastor ou não, pouco importa. Quando eu me converti, Jesus me encontrou de uma forma tão tremenda, a primeira coisa que eu sabia fazer era, Jesus ama você. E eu comecei a falar para os outros, Jesus te ama. Mas como assim, cara? Você agora quer dizer que Jesus nos ama? Antes você estava fazendo coisa errada, agora... É isso mesmo. Jesus muda a nossa história, muda a nossa vida. E aí essa é a proposta que Tiago tem para nós hoje pela manhã. Tiago vai falando sobre provações, Tiago vai falando sobre os irmãos serem perseverantes, Tiago vai falando sobre se você precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele vai te dar. Que isso é de graça, que Deus vai te dar hoje e sempre. Tiago fala de uma vida nova que temos em Cristo, novo nascimento, que temos em Deus, quando nós decidimos entregar a nossa vida a Ele, nós somos gerados pela palavra de Deus, e essa palavra produz vida em nós. Tiago vai dizer que Deus é bom, e que toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Deus é muito bom. E Deus é sempre bom, não tenha dúvida disso. No fim do capítulo 1, Tiago vai dizer, você é religioso? Ou você se considera espiritual? Porque se você é religioso, primeira coisa, refreie sua língua. É muito interessante isso. Uma língua desenfreada mostra claramente a inutilidade da religião em um ser religioso. A gente precisa ter um cuidado, né? Por isso que Tiago vai dizer, olha, não dá para jorrar da mesma fonte água doce e água salgada. Não dá. Não dá para dizer que nós somos crentes em Jesus aí fora, e quando as pessoas olham para nós, elas dizem, esse é o crente? Nunca vi um crente assim. Mente tanto. Rouba, passa cheque sem fundo, engana as pessoas. Esse não é o cristão que Jesus espera de nós. A língua, e ele vai falar disso também, né? É muito pequena, mas é capaz de causar grandes destruições. Com a língua eu bendigo a Deus, mas amaldiçoo o meu irmão, que foi criado à imagem de Deus. Não tem coerência. Então, hoje pela manhã, o meu desafio aqui, em nome de Jesus, é trazer para vocês e para mim, porque quando eu falei com o Celso, e ele falou comigo de eu vir aqui para estar com vocês,
Eu li muitas e muitas e muitas vezes a carta de Tiago. Inteira. Eu pedi, Senhor Jesus, o que tu queres que eu fale? O que tu esperas? Que o teu povo, criado à imagem e semelhança de Deus, que tem sido transformados por Jesus, são todos vocês. O que tu queres de nós? Para que essa igreja seja uma igreja cada vez mais parecida com o Senhor Jesus. E não com o pastor. Você precisa ser parecido com quem? Com Jesus. Nós temos que ser exemplos e modelos, independente de ser pastor. Mas como cristãos, como sal e luz, a gente precisa ser. Então ele vai dizer, a verdadeira religião aceita por Deus, sabe o que é? Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar se corromper pelo mundo. Órfãos e viúvas, isso é uma coisa que tem no coração de Deus. Que coisa tremenda. No Velho Testamento, Deus fazia questão que os profetas escrevessem. E quando os profetas escreveram, ele vai dizer, Deus se agrada que a gente trate bem os órfãos, as viúvas, as crianças, os idosos e a todos. Que a gente não tenha parcialidade ou que a gente não tenha favoritismo. E eu vou entrar agora no capítulo 2, do verso 1 ao 13, para vocês entenderem melhor o que Tiago, esse irmão querido, quer nos ensinar. Em Atos, no capítulo 2, o verso 45, a característica da igreja primitiva era: vendiam suas propriedades e bens e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Não havia na igreja primitiva pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terra ou casas as vendiam e traziam aos pés dos apóstolos o dinheiro de suas vendas. Complicado, coisa complicada. Muito complicado nos nossos dias mexer com dinheiro. Pastor mexer com dinheiro. Complicadíssimo. Somos acusados de tanta coisa. Por quê, gente? Pelo mau testemunho que a gente vê nas igrejas evangélicas no nosso tempo. Mas a igreja de Jerusalém era uma igreja que distribuía, que dividia a necessidade. Por que eu estou falando isso? Porque quando Tiago entra aqui no capítulo 2, ele vai dizer assim, ó, meus irmãos, capítulo 2, verso 1, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali ou sente-se no chão, junto ao estrado onde põe os meus pés. Não estarão fazendo discriminação? Fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada nas Escrituras que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei.
falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus tem um cuidado muito especial pelos pobres. No Salmo 68:5, diz que Deus é o pai dos órfãos e defensor das viúvas. Ele faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhes pão e vestes. Deuteronômio 10:18. Todos nós aqui, como povo de Deus, também devemos manifestar um cuidado semelhante pelas pessoas desfavorecidas. Nós precisamos ter um cuidado muito grande. Eu sou defensor, de verdade, das pessoas idosas. Porque são pessoas que já estão numa fase bem difícil. E elas precisam de um cuidado muito especial, de um carinho, de uma atenção, em que todos nós precisamos dar a elas. A minha avó morreu com 100 anos. Crente, se é que eu posso dizer assim, do joelho machucado, de tanto orar. Eu sou de Fortaleza, e eu cansava de ir de Fortaleza para o interior da minha avó, que é Iguatu, demora-se 6 horas. E a gente ia lá. E toda vez que eu chegava na casa da minha avó, ela estava cantando os hinos da harpa. E ela cantava melhor que ninguém. E ela decorava lúcida os hinos de uma forma incrível. As escrituras, ela sabia o Salmo 93, e ela pedia para eu recitar o Salmo 93, e eu ainda não tinha decorado tudo. Ela dizia: você errou. Eu dizia: errei, ó. Errou. Foi mesmo? Onde você errou? Aqui. Mas era incrível, de uma memória incrível. Se converteu, era católica, que a gente chama no Ceará, sabe que é uma beata? Que é uma freira. Eu tenho uma prima que é madre, que é freira, e a minha avó foi durante muitos anos. Ela se converteu, eu acho que ela tinha por volta já de 60 anos. E foi uma conversão tremenda, desta mulher ser transformada por Deus de uma forma incrível. Então, eu sou fruto das orações, do amor da minha avó, de que em Fortaleza, meus pais, somos em 5 filhos, e tenho 4 irmãos, e eu lembro muitas vezes, quantas vezes a minha avó orava pela gente. Eu me converti primeiro que todos os outros meus irmãos. E eu comecei a viver Cristo Jesus dentro da minha própria casa, com os meus irmãos, e eu diria que é um dos lugares mais difíceis de ser crente, é dentro de casa. Porque o seu irmão sabe quem você é, o que você já fez de errado, como você anda, e quando você muda de vida e vai fazer as coisas que Deus quer, você vai dizer: mas agora você é o santinho, né? Antes você fazia isso, né? Agora você... E é mesmo, eu não sou santo, não. Perfeito eu não sou. Mas eu quero agradar a Deus e andar como Jesus quer que eu ande. E por que eu estou dizendo isso, gente? Porque Tiago vai nos desafiar a fazermos coisas assim extraordinárias quando a gente anda com Jesus. Quando Tiago escreve sobre não sermos parciais, ele vai dizer assim: não faça diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Será que a gente... Eu lembro de um pastor amigo, que quando ele tratava sobre alguns temas, ele vestia a roupa de mendigo
colocava muita coisa que cheirava mal e iria pregar, para ver qual era a reação dos irmãos. É muito difícil para a gente, né, sentar perto. E eu lembro na igreja, quantas vezes a gente via pessoas, mendigas de rua, sentar na cadeira, e quando ela senta, ela vai exalar um cheiro não muito bom. E o que a gente faz com essas pessoas? A gente teve muito disso lá em São Paulo. E a gente pegava essas pessoas, sentava ao lado delas, para que elas ficassem no culto. E muitas vezes a gente fazia assim, vamos tomar um banho. A gente levava essas pessoas para tomar banho e dava comida. Mas a gente nunca, a gente tratou essas pessoas diferente do que qualquer outro. O que Tiago está tentando nos ensinar e o que essas irmãs estavam vivendo na igreja primitiva era que alguns irmãos, e ele vai usar aqui uma ilustração hipotética, de que eles dizem, meus irmãos, se chegar alguém na igreja de vocês, pobre e um rico, como é que vocês vão tratá-los? Você vai fazer diferença? Você vai fazer acepção? Você vai tentar, porque o cara é rico, porque tem bens, ele tem anel de ouro, e aí porque ele tem, você vai fazer com que ele sente num lugar de honra, enquanto o pobre senta no chão? E aí ele vai nos desafiar, é isso que Deus quer de nós? Vocês sabiam, tem um grande pastor que eu gosto muito, que é lá de Fortaleza, que fundou o seu pai, pastor João Carlos Queiroz, fundou a Igreja de Cristo em Fortaleza, e esse pastor Carlos Queiroz foi presidente da Visão Mundial, e ele foi trabalhar com pessoas muito pobres, muito pobres. E ele tem uma fala muito boa em relação ao ser humano. O ser humano, ele é gente e precisa de dignidade, de oportunidade, de condição para viver uma vida em que ele possa ter um trabalho, ele possa sustentar a sua família, ele possa viver dignamente. Todo ser humano. Nós, na Igreja de Jesus, precisamos amar as pessoas independente da sua condição social. Jesus disse, bem-aventurados pobres, porque vosso é o reino de Deus. Sermão do Monte, você sabia disso? E sabe qual é a grande diferença, eu diria, do pobre para o rico? É que o pobre não tem nada a oferecer. Ele já é pobre. E muitos de nós não queremos sentar ao lado de um pobre, porque se ele não tem nada a oferecer, o que você vai sentar? Você acha que um rico senta ao lado de um pobre? O que um pobre tem para oferecer ao rico? Jesus disse que os ricos gostam dos palácios. É lá onde eles gostam de estar. Mas sabe onde Jesus mais esteve? Com prostitutas. O Jesus de Nazaré sentou ao lado de leprosos, tocou em leprosos, coisas que naquela época da Palestina, isso era inadmissível do ponto de vista religioso. O Jesus de Nazaré é um Jesus que se compadece, que ama o pobre, que vai na direção do outro. A maioria dos leitores de Tiago aqui eram pobres, e muitos estavam experimentando opressão nas mãos de pessoas ricas. Esse é o contexto da carta. Os ricos estavam oprimindo os pobres. Vocês sabiam que a libertação do povo de Israel em Êxodo, Deus percebe que há o quê? Uma opressão, e livra o povo de Israel.
e liberta o povo de Israel, levantando Moisés para que tirasse aquele jugo pesado que eles estavam carregando. É muito difícil, gente, o pobre lidar com o rico, porque, via de regra, quando o rico tem muito poder, ele vai oprimir aquele que não tem. O que estava acontecendo aqui na carta de Tiago é que muitos ricos estavam oprimindo os pobres. E, mesmo com toda essa opressão, que esses pobres convertidos ao Senhor Jesus passavam, eles ainda assim estavam fazendo favoritismo. Eles tinham parcialidade. Eles faziam acepção de pessoas. Você sabe o que é o significado no grego para a palavra acepção? Preste atenção. Acepção no grego significa receber o rosto. O que isso quer dizer? Receber o rosto é fazer julgamento, estabelecer diferenças baseadas em considerações externas, tais como aparência física, status social ou raça. Nós vivemos um país extremamente preconceituoso, ou não? Eu sou nordestino. Vim morar, estou há 20 anos em São Paulo. Você acha que eu não sofri? A primeira coisa que eu ouvia falar é, qualquer coisa que eu fazia que não estava muito com a cultura paulistana, é o quê? Baiano. Ah, isso é coisa de baiano. Como assim? Baiano? Eu não sou da Bahia. Eu sou cearense, cara. Baiano? Não, mas peraí, ó. Você sabe região norte, sul, sudeste, centro-oeste? Você sabe diferenciar o que é sul, do norte, do nordeste? Tudo é baiano. E você acha que isso não é preconceituoso? É pejorativo. E a gente tem que aceitar isso? Vocês já ouviram falar de skinheads? Que querem impor a sua cultura, destruindo muita gente. Recentemente eu vi agora, não sei se vocês viram isso, talvez tenham visto, sobre um grupo que queria impor a cultura do nazismo. Vocês viram isso? Ou seja, sabe o que Hitler fazia? O que ele chamava de arte degenerativa. Toda pessoa que nascia deficiente era exterminada na Alemanha pelo nazismo. E se a gente aceitar esse tipo de coisa, a gente não entende que o ser humano, seja ele quem for, gente, independente de cor, sexo, raça social, gênero, ele precisa do amor de Deus, ou não. Sabe o que Tiago está dizendo aqui? Todos nós precisamos agir com o amor. Ouçam, meus irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Vocês têm desprezado o pobre, vocês têm feito diferença entre eles, vocês deveriam amar a todos. Verso 8, ame o seu próximo como a si mesmo. Você lembra desse mandamento? Você sabe onde está isso? Esse mandamento, Tiago está citando aqui, o mandamento de Levítico 19, 18, que diz, ame a cada um seu próximo como a si mesmo. Quais são os dois maiores mandamentos?
Foi perguntado uma vez a Jesus. Jesus disse assim: ame a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame ao seu próximo como a si mesmo. Isso depende, a lei depende de tudo isso. Percebe? E aí, quem é o seu próximo? É esse que está do seu lado? Todos nós. Tiago está dizendo: haja com amor, haja em amor, não tenha parcialidade, não faça discriminação, não faça acepção. Acepção é o quê? Receber o rosto no grego. Ou seja, se a pessoa está bem vestida, está limpa, tomou banho, cheirosinha, você é capaz de conversar. Mas eu duvido que você encontre um mendigo assim. Duvido muito. Eu não sei se vocês sabem, mas como tem crescido, meus irmãos, o número de pessoas vivendo nas ruas. Em São Paulo, eu trabalho na Vila Leopoldina. E ali na Vila Leopoldina, o que tem de pessoas com crianças, famílias, com barracas, vivendo na rua. Ali o CEAGESP e na rua Gastão Vidigal. As pessoas estão em barracas, vivendo na rua. E o que nós vamos fazer? Amar essas pessoas e ir na direção dessas pessoas, cuidar dessas pessoas. Não importa, a gente precisa fazer isso porque isso é o nosso papel. Você quer ver o que Jesus fala em Mateus no capítulo 25 sobre isso? Abra lá em Mateus 25. Mateus no capítulo 25. Versículo 35. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupa e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo e preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Isso aqui é o Evangelho de Jesus. O Evangelho é boas novas, e o Evangelho é boas novas para irmos na direção das pessoas, sejam elas quais forem. Sabe por quê? Porque quando eu me converti, eu aprendi uma coisa logo cedo. Que eu não tenho capacidade de mudar ninguém. Eu não tenho. Mas existe um que tem. E esse é o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, na Avenida Beira-Mar de Fortaleza, quando eu me converti, eu comecei a falar para alguns irmãos: gente, vamos falar de Jesus para as pessoas lá na Avenida Beira-Mar de Fortaleza? Rapaz, você vai fazer isso? Vou, Deus colocou no meu coração, eu quero fazer isso. Quem vai? Aí o meu irmão: eu também quero ir. Aí começou a levantar a gente tinha 20 pessoas indo na Avenida Beira-Mar falando de Jesus. Para quem? Para qualquer um. Prostitutas, homossexuais, drogados, gente rica, gente pobre, não interessa. A gente estava lá todo sábado, durante 6 anos fizemos isso. E as pessoas ouviram de Jesus e começaram a se converter e irem para a igreja.
tem uma mulher que era prostituta, e que ouviu através de nós, de Jesus, ela disse: eu quero mudar de vida, eu quero sair dessa vida, o que eu faço? Aí esse é o grande desafio nosso. O que nós faríamos? Você já pensou? Uma pessoa que vive disso, que se prostitui com o seu corpo, ganha o seu salário com o seu corpo. E ela disse assim: eu quero mudar de vida. Eu entrego a minha vida a Jesus, mas eu quero mudar de vida. O que você faz? Só entregar a vida a Jesus é suficiente? Não. Por que não? Porque se ela continuar no contexto em que ela está, ela vai voltar a fazer as mesmas coisas. E nós precisamos ajudá-la. Sabe o que nós fizemos? Tiramos ela de lá, alugamos uma casa e pusemos essa mulher nesta casa e ajudamos como igreja para que ela pudesse viver sem precisar usar o seu corpo para isso. E essa mulher foi transformada pelo poder de Deus. Mas nós temos um papel como igreja. Quando a gente chega numa situação como essa, a gente fala de Jesus, a pessoa se converte, e a gente faz o quê? Quantas vezes lá em São Paulo, na igreja, as pessoas que tinham problema com drogas se convertiam, problemas com crack, e elas queriam sair daquela vida. Elas se convertem e a gente diz: não, fica aí. Não resolve, meu irmão. A gente tinha que levar ela para onde? Para uma casa de recuperação. E a igreja pagou. E ela ficou lá no mínimo 6 meses, 1 ano para se recuperar. Por conta do seu vício. O que Tiago está nos ensinando aqui é que nós precisamos amar as pessoas e amar de verdade. Amar na prática, exercer isso. Ame o seu próximo como a si mesmo. Paulo diz que todos nós devemos amar uns aos outros. Não pode haver grego, judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porque Cristo é tudo e Ele pode estar em todos. Colossenses capítulo 3, verso 11. Portanto, eu quero, nessa primeira parte, deixar aqui para mim e para você, o desafio que temos como igreja do Senhor Jesus Cristo. E a igreja, quando eu falo igreja, eu não falo esse templo, eu falo você. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Você é a igreja de Jesus. Você é aqui que está aqui. Você é braço de Jesus, pé de Jesus. O amor de Jesus está em você. Jesus disse que o Pai seria glorificado quando nós falássemos dele. Quando nós olhamos para os outros nas suas dificuldades e somos capazes de orar pelos outros, você tem a autoridade de Jesus. Não pense que a autoridade foi dada a pastor. Gente, isso não é verdade. Jesus disse que toda a autoridade me foi dada, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. A autoridade foi dada para quem? Para todos vocês, igreja de Jesus. Portanto, você pode ter se convertido ontem. Você, a partir da sua conversão, você tem o Espírito de Deus e pode e deve amar as pessoas. E pode e deve orar pelas pessoas. Você já experimentou orar por alguém? Quando um amigo seu fala para você: nossa, está tão difícil lá em casa, lá na escola, no trabalho, você já se permitiu dizer: eu posso orar por você? Vai fazer uma grande diferença, porque aí você vai mostrar o quanto você se preocupa com essa pessoa, o quanto você é capaz de amar essa pessoa, o quanto você é capaz de estar presente num momento de dor, de alegria, de tristeza, mas você está ali como crente em Jesus, amando para cuidar dessas pessoas. Portanto, eu quero encerrar essa primeira parte dizendo assim: você
crente em Jesus Cristo tem a autoridade dada por Jesus para ir, para orar por essas pessoas, para amar as pessoas, para orar por elas, para interceder por elas. E para ser instrumento do amor de Deus, até para que Deus cure qualquer um. Gente, isso não é só para pastor, tá bom? Recentemente a gente teve não era irmã da nossa igreja, e ela estava em coma no hospital, e um presbítero da igreja, o Miguel, me mandou uma mensagem dizendo: pastor, a gente precisa orar, porque é provável que ela morra. E a gente precisa ir lá no hospital. E a gente foi. Então eu falei: tá bom, Miguel, a gente vai, a gente se encontra lá. E eu marquei com ele e a gente foi. Quando nós chegamos lá, ela estava na UTI, e na UTI você não pode entrar. Os médicos permitiram que a gente entrasse e orasse por ela. E ela estava, gente, em coma, toda sedada, não ouvia a gente. Pelo menos eu imagino que ela não ouvisse. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente esteve lá, a gente orou por ela. E no outro dia, essa mulher acorda e diz para a filha: alguém veio aqui e orou por mim. Mas como que você sabe disso, mãe? Porque alguma coisa mudou na minha vida. Essa mulher, no outro dia, acordou, e os médicos não sabem explicar como e por que isso aconteceu, mas essa mulher, naquela semana, gente, recebeu alta. Porque o poder de Deus age quando quer e como quer. E a gente foi lá, sinceramente, sem muita pretensão de que Deus pudesse restaurar o quadro desta mulher, curá-la e dar ainda, hoje ela está super viva, super disposta, e dar a ela mais anos de vida, porque pelo relato que eu tinha, Jesus, eu vou orar, pode ser que ela morra. Se o Senhor quiser, o Senhor é capaz de curá-la. E Deus fez um milagre extraordinário. Vocês viram Tiago, capítulo 5, quando o Celso estava lendo, ele disse assim: se há alguém doente, chame os presbíteros da igreja e vá lá orar por ele. Eu falei: Jesus, esse negócio é verdade mesmo? Eu vou lá. Eu fui lá. E para a glória de Deus, gente, Deus fez um milagre assim extraordinário. Só para dizer para vocês que Deus ainda é o mesmo, que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre será, e que Ele é capaz de realizar milagres ainda hoje. Ainda hoje. E eu vou aqui, gente, para a segunda parte, para não me alongar muito. No capítulo 2, verso 14 a 26, a segunda parte, Tiago vai falar sobre fé e obras. Tiago está usando um argumento dele em relação àquilo que ele acreditava. O argumento de Tiago é em primeiro lugar, uma oposição a toda espécie de cristianismo que conduza uma ortodoxia ou uma teologia estéril, que não produz vida, que não dá frutos, que é árido, que é improdutivo e inoperante. Primeira coisa que Tiago está fazendo aqui, ele está se opondo a toda espécie de cristianismo. Alô, uba.
Está ouvindo bem aí, gente? Tudo certo? Alô? Então, a primeira coisa que Tiago faz é... Vocês falam aí. Tá tudo bem. Alô? Alô. Quer que eu pegue outro? Gente, eu posso pegar o microfone, sem problema não. Vocês me ouvem? Alô. Tudo certo? Tiago está se opondo a uma fé, ou a um crente que diz que tem fé, mas que ele não produz, que não dá fruto, que é árido, que é improdutivo, que é inoperante. Vocês já viram esse tipo de crente? Não. Acho que aqui talvez não tenha, mas na minha igreja tem. Eu tenho 30 anos de convertido e... Sabe aqueles crentes que sentam na cadeira e dizem assim, hoje eu vou ouvir aquela palavra, aquela pregação e vou para casa. Aquele crente que só quer sentar e receber, mas ele não é capaz de usar os dons e os talentos que Deus deu a ele, para que a igreja se torne uma igreja multiforme, cheia do poder e da graça de Deus, quando ele se dispõe a servir. Antes de tudo, nós somos servos. Antes de qualquer coisa, antes de posição. Gente, eu estou pastor, e o meu antigo pastor de Fortaleza, pastor Armando Bispo, ele gosta de dizer o seguinte, ele não é pastor, ele está pastor. Porque no dia que ele deixar a igreja, ele também deixa de ser pastor. As pessoas buscam, sabe, às vezes, na igreja, títulos. Ah, pastor, eu quero ser líder, onde eu posso servir? Mas eu preciso estar no louvor, porque no louvor você sabe que todo mundo me vê. Então é lá que eu vou me sentir valorizado. As pessoas estão atrás de posição, de títulos. Nós somos servos, independente de onde estivermos na igreja, seremos servos. A preocupação de Tiago é essa fé que não produz, que não traz mudança. E aqui alguns desses irmãos que estavam lendo a carta de Tiago não compreenderam direito o que Tiago estava querendo ensinar. Por quê? Vou dizer para vocês. Porque Paulo, o apóstolo, e eles tinham o entendimento do apóstolo Paulo. Tiago se encontra com Paulo, lá em Atos, no capítulo 15. Eles eram irmãos em Cristo, Paulo e Tiago. Os irmãos achavam que a doutrina que o apóstolo Paulo ensinou era o seguinte, eu sou salvo pela graça mediante a fé. Pronto, uma vez salvo, não preciso de mais nada, não preciso fazer nada. E aí Tiago vai dizer, não é bem assim, gente. Você é salvo pela fé, por causa da graça de Jesus, não é por você. Eu e você não temos nada a oferecer a Deus. Nenhum de nós. Por isso que Jesus disse que os pobres, verdadeiramente pobres, são aqueles que não têm nada a oferecer. Isso é os pobres de espírito no Sermão do Monte. Quando nós entendemos que nós somos pecadores, miseráveis, e que não temos nada a oferecer a Deus, aí a gente entendeu o que é ser pobre. E Tiago está dizendo o seguinte, quando eu recebi a graça de Jesus, a salvação em Cristo Jesus, aí eu preciso realizar as boas obras. Talvez alguns leitores que Tiago estava escrevendo achavam que poderiam só viver de boas intenções, vazias e insinceras. Olha o capítulo 2, o verso 15 e 16. Eu vou ler do verso 4. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo?
Se um irmão ou irmão estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhado de obras, está morta. Dá para entender? É simples num certo sentido. Sabe por quê? É como se um irmão chega para você e diz, meu irmão, lá em casa está faltando arroz, feijão, macarrão, não tenho nada para comer, está muito difícil. Aí você tem, diz assim, ô meu irmão, que pena, eu vou orar por você. Aí eu falei, eu diria para você, não faça isso. Ao invés de você orar, você pode até orar, mas ao invés de você orar, você vai dizer, não meu irmão, vamos lá em casa. Ora, eu tenho arroz, tenho feijão, tenho macarrão, tenho tudo que você quiser, vamos lá. É seu também, eu divido com você. Não é só meu. Então você diz que tem fé, mas quando praticamente alguém vem dizer para você que precisa de uma coisa, que está necessitado, você vai dizer o quê? Eu vou orar, meu irmão, para que Deus te abençoe. Aí tem aqueles irmãos de plantão que gostam de abençoar os outros, mas que não é capaz de suprir a necessidade que às vezes é tão básica, é tão simples. Não dá. Eu não consigo, meu irmão. Isso não cabe só a pastor. Não consigo porque como cristão não dá. E é isso que Tiago está tentando ensinar. Você disse que tem fé. Esse tipo de fé que você tem, ele vai dizer o quê? Até os demônios também têm. Mas sabe qual é a diferença dos demônios para você? É que os demônios reconhecem Deus e Jesus, mas eles não se submetem, não obedecem ao senhorio de Jesus. Você deveria se submeter e obedecer. Então é muito fácil dizer, eu tenho fé. Mas essa sua fé é praticada, é exercida? Eu quero dizer para vocês o seguinte, Tiago e Paulo, o apóstolo, eles não são contraditórios, eles são complementares. Porque tem um primeiro ponto que eu queria dizer para você. Tem um termo no grego, chama dikaio, para essa palavra, que é uma palavra de, em primeiro lugar, conversão. Em relação à fé, quando eu não tenho Jesus, quando eu não tinha Jesus, e não cria em Jesus, eu não tinha fé o suficiente ao ponto de acreditar que Jesus era o único capaz de me dar salvação. Em primeiro momento, meu irmão, a fé é aquela que é capaz de me converter, de mudar a minha vida. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Eu sou salvo pela graça e mediante a fé. Quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu que não era justo, fui considerado justo através do que Jesus fez na cruz. Eu fui justificado. Romanos 5, 1. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por intermédio de quem? Jesus. Essa é a primeira ação da fé em nós, é conversão, é mudança de vida. Mas essa fé não para aí. Essa fé precisa vir também acompanhada de obras, e é isso que Tiago está dizendo. Porque aqueles irmãos achavam que, tudo bem, eu já fui salvo mesmo. E aí os crentes acham que salvação é só um passaporte. Pronto, estou no céu. Não muda de vida. Não tem uma vida genuína, íntegra, transformada. Mas tem fé. Mas é a mesma fé que, segundo Tiago, é a fé que os demônios têm. Porque sabem que Deus existe. Eles acreditam em Deus. Mas entre acreditar em Deus e saber que Ele existe, há uma grande diferença em viver com Ele e andar com Ele. E Jesus não nos chama só a acreditar nele ou sermos simpatizantes. Eu tenho uma irmã em Fortaleza que ela gosta muito de ir para a igreja.
gosta de Jesus, mas não quer mudar de vida. Ela é simpatizante. Você já viu aquelas pessoas que... Tá, eu sei que Jesus faz isso. Eu sei, mas eu não quero andar com Jesus. Porque elas não querem mudar de vida. Porque quando a gente encontra com Jesus, gente, não tem como não mudar de vida, se foi um encontro genuíno. É impossível, eu diria. O apóstolo Paulo, quando cai do cavalo, ele cai cego. E aquele homem é transformado. Verdadeiramente é transformado. Eu ouvi uma pregação recentemente de um grande homem, Billy Graham, já é falecido, e vocês devem conhecer, e ele estava pregando para CEOs de uma empresa de tecnologia nos Estados Unidos, que essa empresa fazia algo extraordinário em termos de tecnologia, e ele disse assim, o Dr. Billy Graham disse assim, a ciência é algo incrível, incrível. Consegue, através da tecnologia, trazer mudanças rápidas, inovadoras, transformadoras, mas tem uma grande diferença. Tanto a NASA quanto vocês aqui vão continuar fazendo isso. Mas uma coisa eu sei que vocês não vão fazer. Vocês não vão conseguir nunca mudar o coração do ser humano. O ser humano continua sendo mau, continua sendo corrupto, continua sendo mentiroso, continua querendo enganar as pessoas, querendo se dar bem em cima dos outros. Isso é o ser humano. E vocês nunca vão fazer isso, nunca vão mudar o ser humano. E o Dr. Billy Graham disse assim, mas eu conheço um só, chama-se Jesus, o Cristo, que é capaz de mudar a vida do ser humano. E ele disse, esse que vos fala foi mudado para sempre e nunca será o mesmo. Portanto, quando a gente olha a carta de Tiago e chega aqui nesse ponto, o que Tiago está dizendo aqui é o seguinte, meus irmãos, viver com Cristo é ser transformado por Ele todos os dias. Viver em Cristo é andar no desafio que a fé que eu tenho não pode ser só retórica, não pode ser só falada de boca para fora, mas precisa ser vivida. E é isso que Tiago está dizendo assim. Tiago, como bom servo do Senhor Jesus, tinha um compromisso firme e inabalável com Deus e Cristo. 2:1 ele diz, irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus, não façam diferença, amem as pessoas. Tiago vai dizer que o homem não é só justificado pela fé, mas ele precisa das obras que mostre a mudança de vida que ele tem ao reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Ele vai usar aqui uma ilustração, Tiago vai usar a ilustração de quem? De Abraão. Ele vai dizer, não foi o nosso pai Abraão que ao apresentá-lo, ao ser chamado por Deus, entrega o seu filho Isaque, e isso é acreditado a ele como fé, como justiça. E é muito interessante, meus irmãos, porque esse exemplo de Abraão também o apóstolo Paulo usa. O mesmo personagem Abraão, Paulo vai dizer, não foi Abraão que creu pela fé? E é muito interessante porque tanto Paulo quanto Tiago usam Abraão como ilustração para... E a primeira coisa é, Paulo vai dizer, Abraão creu em Deus, no seu chamado, e ele exerceu fé. Isso lhe foi acreditado como justiça. E Tiago vai dizer, mas Abraão também não só fez isso, ele entrega o seu filho Isaque. E ele, ao fazer isso, é atitude, é obra, é desafio, é obediência. E ele, ao fazer isso, ele está agindo das duas formas, com a fé e também com a obra. Ele vai usar o outro exemplo de Raabe,
que lá no Velho Testamento ampara os espios, acolhe os espias e protege os espias, dizendo o quanto esta mulher fez pelas obras. Paulo enfatiza a fé como um instrumento de justificação. Isso é o apóstolo Paulo. Justificados, pois, mediante a fé. Isso é Paulo, o apóstolo, que diz. Mas Tiago, por outro lado, está combatendo uma subênfase nas obras, uma atitude que a gente chama de quietista, que tornava a fé uma mera ortodoxia sem vida. Tiago está dizendo, olha, por favor, a fé que nós temos em Cristo, ela precisa ser acompanhada de obras. A obra que eu diria, e a primeira é, você tem fé em Cristo? Tá bom, e eu acredito. Mas como é que a sua esposa vê você em casa? Se você antes era grosso, ignorante com a sua esposa, quando você se converteu, você se tornou gentil, amoroso, cuidadoso com a sua esposa? Isso é fruto, isso é obra, é mudança de vida. Mulheres, vocês amam os seus maridos? E amam por quê? Não, Deus disse que eu tinha que amar o meu marido, me submeter a ele, porque senão eu vou estar em desobediência. Mas esse seu marido ama você, cuida de você. Qual é o nosso papel como marido, se não cuidar das nossas esposas? E cuidar com amor, com carinho. Se eu era grosso, deixei de ser, não vou ser mais. Preciso ser transformado por Jesus. Filhos, como nós somos? Como vocês são com seus pais? Obediente aos pais? Promessa de Deus, vida longa. Isso é uma obediência com promessa. Os filhos obedecerem o quê? Os pais. Segundo o apóstolo Paulo, em Timóteo, ele vai dizer que nos últimos tempos serão tempos muito difíceis. Filhos desobedecerão os pais. Tiago vai afirmar que as obras não podem estar abaixo da fé, elas precisam andar juntas. Paulo afirma que uma pessoa não pode ser justificada com base nas obras da lei. A lei não justifica, não salva ninguém. E a graça sim. A lei foi dada por Deus como um instrumento muito bom para que o povo usasse como referência daquilo que Deus tinha como moral, como ética, como vida a ser vivida. Mas a lei nunca teve capacidade de salvar ninguém. E Paulo vai exatamente falar sobre isso. O que salva é o amor, a graça e a justiça de Deus. Conversão é pela fé, mas as obras precisam acompanhar essa conversão. Eu vou chegar aqui ao fim. Para finalizar, o que Tiago está dizendo a todos nós é que a justificação final, ou o veredito pronunciado sobre nossa vida no último dia, leva em conta as obras que inevitavelmente devem ser produzidas pela verdadeira fé. Paulo disse em 2 Coríntios 5:10, nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um de nós receba segundo o bem ou o mal que nós tivermos feito por nosso corpo. Percebe? Portanto, não dá para separar fé e obras. Eu preciso ter fé, mas eu preciso também praticar as obras que, em primeiro lugar, acompanham a minha vida e a tua vida mediante o meu caráter, a minha condução,
a minha postura, a minha conduta. As pessoas precisam olhar para os crentes em Jesus e verem Cristo. As pessoas precisam, gente, de Jesus. E elas não vão ver Jesus se não for em nós e através de nós. Portanto, eu e você precisamos colocar nossas vidas diante de Deus para que Ele nos ajude. Você não está sozinho. Você tem o Espírito Santo que habita em você, que transforma você todos os dias. E Ele vai te ajudar para que você continue andando com Ele, praticando boas obras, para que Deus, acima de tudo, seja glorificado e você obedeça ao Senhor Jesus. Jesus disse que verdadeiramente serão os meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Nós precisamos amar uns aos outros. O mundo precisa do amor de Deus em nós e através de nós. E eu não acredito numa mudança das pessoas se não for através do amor de Deus. E que só é possível em Cristo e não fora de Cristo. É com Cristo e em Cristo e para Cristo é que são todas as coisas. Vamos orar? Vocês querem fazer alguma pergunta, alguma observação? Nem sei se tem tempo para isso. Pois vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tempo, Senhor Jesus. Eu quero entregar a vida de todos que estão aqui nesta manhã, para que o Senhor nos ajude a sermos instrumentos nas tuas mãos, do teu amor, da tua graça, da tua justiça, da tua misericórdia. Como o Tiago disse, aquele que exerce misericórdia, receberá misericórdia. Que a gente possa exercer misericórdia, Senhor, em relação aos outros. Que a gente não seja juiz, muito pelo contrário, a gente exerça amor e misericórdia em relação aos outros. Cuida de nós e fica conosco no restante desse dia. Nos abençoe. É o que eu te peço e oro, em nome de Jesus, Senhor.